enfrenta a guerra na Guiné ensaiando todas as soluções. Conquistar as populações e enfraquecer o PAIGC procurando fraccioná-lo. Enquanto isso, não para de combater. À valorização do uso do helicóptero e da aviação em geral através de bombardeamentos, respondeu o PAIGC intensificando os ataques a quartéis, usando mísseis Grad. A africanização leva-se Spínola a criar tropa de elite africana, em que via o futuro exército de uma Guiné entregue aos seus naturais. E é com comandos e fuzileiros africanos que realiza a Operação Mar Verde, a mais singular de toda a guerra. Capturar ou eliminar Amílcar Cabral, derrubar Sékou Touré. Ao ordenar a invasão de Guiné-Conakry, Spínola encerra um capítulo da sua estratégia, em que acreditava poder decapitar o PAIGC e retirar-lhe o seu santuário. Nós fomos uma série de aviões e, enquanto as negociações eram num determinado local ao norte da Guiné, já no Senegal, o general Spínola foi de helicóptero lá, e uns 2 helicópteros, e nós ficámos a sobrevoar em altitude o local. Se quando o Spínola desembarcasse, visse que havia movimentação para o prender ou não sei o quê, estava tudo preparado para imediatamente fugirmos para o helicóptero e o avião montar a segurança e o helicóptero levantar e voltar para a Guiné. Quer dizer, estávamos a aterrar num território estrangeiro, em plena guerra. Sei qual foi isso conseguido, a fronteira conseguida, que é um ridículo. O Senghor, na altura, era Presidente da República. Se ele realmente quisesse ir medianeiro, ele deveria encontrar-se com o seu homólogo português e não com o governador da província. O Spínola saiu deste encontro com o Senghor eufórico. E foi logo dizer, vou já dizer isso para Lisboa, não é? Que é possível o diálogo com Amílcar Cabral. O Senghor chegou a tentar isso, mas o Cabral não. Até chamava essa política do Spínola de sorriso de sangue. Quer dizer, porque ao mesmo tempo que havia essas tentativas todas, havia também o comportamento do terreno. Tá? Por um lado, bombardeia escolas, mata gente, mata crianças. Por outro lado, então chamava isso a política do sorriso de sangue. Ele queria falar com o Amílcar Cabral, ele sempre aceitou o Senghor como um intermediário. Importante, mas como intermediário. Quer dizer, ele queria era falar com o inimigo. A nossa polícia era a seguinte, é que essas postas não têm interesse para nós. Nunca serão executadas. Porque é o governador. Se fosse o Marcelo Caetano Salazar a propor isto, Macron vai, ou um ministro deles. Mas o governador está lá, é para seguir a política que ele é indicado. A ideia do Spínola de ter um encontro com o governo do Senegal, que ele veio um encontro com o governo do Senegal, a que é que isso atingiria? Nada, não. Era uma ilusão a partir do princípio de que um encontro com os nossos Spínola se substituiria à política externa portuguesa, tendo um encontro em que iria resolver o problema. O problema não se resolveu, o problema resolvia-se internamente, no terreno. Se ele tinha dito que modificava a política interna e que tinha a adesão das populações, era no terreno que isso fazia, não era dialogando com o Senegal. Ele falou para Lisboa e depois entrou no meu gabinete, com ar cair, e disse, não houve luz verde de Lisboa. Para os contactos com o Amílcar Cabral. O meu gabinete era contíguo a dele, ele entrou, depois de falar ao telefone, e disse, o Presidente do Conselho não dá a luz verde para continuar nos contactos. Com o ar abatido. Razão de ser da nossa existência. O tempo esgotava-se, mas para Marcelo, ao apostar em Tomás para um terceiro mandato contra a oportunidade de um outro presidente. Ele próprio, como queriam círculos próximos, e mesmo a ala liberal que também propunha Spínola. Nós preparámos na Guiné a hipótese do nosso general se candidatar à presidência da República pela Ação Nacional Popular, como é óbvio, não era por um partido de oposição. Almeida Bruno era um dos oficiais de confiança de Spínola, os 7 Magníficos. Carlos Azeredo era outro desses fiéis ao general, tal como Carlos Fabião. Foi com entusiasmo que receberam a proposta de Sá Carneiro enviada a Spínola, através de Azeredo. O Sá Carneiro tinha entre a ala liberal e outros indivíduos, mesmo sem ser ala liberal, na Assembleia tinham conseguido que houvesse uma aceitação tácita de ser o Spínola indicado pela Ação Nacional. O Spínola já tinha tentado que não aceitava. E à noite nós estamos reunidos, como sempre, a tomar café e a beber, e o Spínola diz assim, querem saber a última do Azeredo, vem agora para cá com uma proposta para eu ser Presidente da República, diz o Sá. E malta, uns riram, outros não riram, e o Firmino Miguel diz assim, um momento, o Firmino Miguel tinha muita influência. Um momento. Eu acho a ideia muito boa, meu general. Nós pensávamos que seria uma boa possibilidade para iniciarmos a política, finalizando a guerra. Aí já a um nível mais global. Não era só o problema da Guiné. O Sá Carneiro tinha acrescentado isto o seguinte. O Marcelo Caetano, por não ter outra hipótese, porque não podia já apostar no Almirante, avançasse ele para a presidência, então Spínola via-se
demitir imediatamente e não entrava em choque com o Marcelo. Isto fica assim, imediatamente a gente se mexe, vamos para Lisboa, outros aqui, outros acolá. Eu vim a Lisboa, viajei ao Porto para me encontrar com o Francisco Sá Carneiro em casa do Carlos Azeredo. Foi aí que eu conheci o Francisco Sá Carneiro. Foi nessa altura que eu fui à Quinta da Marinha, a casa do Francisco de Paulo Simão, com quem conversei, com ele, com o Rogério Martins e com a Magalhães Mota. Falei com o general Venâncio de Landes, disse-lhe o que é que nós pensávamos. O general de Landes era o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, e o general Venâncio de Landes disse: podes dizer ao António que eu estou do lado dele. Se o Presidente do Conselho aceitar que ele seja o candidato para a Ação Nacional Polar, acho que é um bom caminho. O de Joanes diz que sim, senhor, que apoia o general. E à última hora, quando se vai avançar, o Joanes tira o tapete ao general. E o general teve receio de ver-se afastado, precisava não do chefe magníficos, mas precisava de homens da idade dele, a quem ele confiasse, porque ao fim e ao cabo confiava na parte militar muito na gente, mas na política já não seria assim tanto, não é? Portanto, como faltou esse apoio que ele estava à espera, ele desistiu. O nosso cenário é este. António de Spínola, Presidente da República, era o primeiro passo para abrirmos, de facto, uma solução política ao problema do ultramar. Governador e comandante-chefe nomeado por Salazar 4 anos antes, Spínola ganhara notoriedade dentro e fora da Guiné. À medida que o regime se consumia no fogo da guerra, ele emergia como político na procura de soluções e como militar na busca da vitória. É um grande militar, isso é de reconhecer. Ele fazia política e fazia guerra. Nas matas, ele fazia mesmo a guerra. E é mesmo. Para dar-lhe uma coisa, um exemplo, uma das vezes falhou por um triz, como é que chama? Em Chugui. Um dos melhores atiradores de militares que nós tínhamos, que era o Fuzileiro Navais. Ocuparam Chugui, Marcelo Spínola desceu do helicóptero. Viu o tal, escoltado, com coisa, com smoking, que tinha não sei quanto, e viu que era qualquer personalidade, e apontou a arma para tirar. Estava escondido, apontou a arma para tirar. Depois não atirou, porque disse: se matar o homem, porque ele é de lá daquela tabanca, e que os portugueses iam arrasar com a tabanca toda, não sei quantos. Ele começou a falar às amigas, disse: prenda esse gajo, manda matar. Então a Guiné, com uma ideia fixa, conquistar ao PAIGC as populações da Guiné, mas conquistá-las não pela força, mas politicamente e socialmente. Desde aí eu contactei o povo todo. Para mim, na Guiné não havia áreas do BGC nem outras áreas. O povo era todo igual para mim. Eu falava abertamente a todo o povo da Guiné. Eu falei abertamente em tabancas onde estavam a ouvir-me pessoal do BGC. A reputação de Spínola tinha começado em Angola logo em 1961, à frente de um batalhão. As suas ideias sobre a guerra e sobre o ultramar tinham mudado, mas não o seu perfil militar, que na Guiné se confirma. Cultiva a imagem do comandante austero com os oficiais e mais próximo dos soldados, capaz de visitar as frentes de batalha correndo riscos, num estilo que o distingue, que impressiona as tropas. Era um homem destemido. Fazia coisas que um comandante de um exército não pode fazer, quer dizer, expor-se. Ele expunha-se muito, às vezes até sem guarda, uma vez assisti num mato, num sítio qualquer, a um tiro ao alvo, em que ele se põe lá no alvo, não é? Para provar qualquer coisa, naturalmente, que ele era muito valente e tal, e era. Já não era uma inconsciência, quer dizer, é o assumir conscientemente os riscos, quer dizer, isso faz parte da coragem, é a assunção conscienciosa dos riscos, ele assumia. Quer dizer, esses senhores criticam, a política tem que ser esta. Nunca ouvi recear a sua integridade física em consequência disso. Se as coisas aconteceriam. Fomos a Gandembel e às tantas, no teto de um dos abrigos, nós subimos para cima desse abrigo para ver a orla da mata, onde é que tinham vindo os tiros e tal, segundo a descrição do comandante lá da companhia. E quando estávamos lá em cima, veio umas rajadas. Instintivamente, eu e as pessoas que lá estavam ao pé do general Spínola atiraram-se para o chão. Verificámos que em cima do abrigo continuava o general Spínola a insultar o inimigo, o que nos obrigou a ter que também subir para o lado dele
muito constrangidos e gostando-nos muito. E ele ficou sozinho em cima do abrigo aos gritos para a mata. Assim, nos mais variados sítios, nas mais variadas situações, com um bocadinho eu julgo também com um bocadinho de cinema à mistura. Porque o general Spínola, se entendesse que havia de pousar num sítio totalmente dominado pela população que aderiu ao Amílcar Cabral, pousava, falava 3 minutos e levantava, e quando queriam reagir não estava ninguém. Ouvimos falar muito que ele visitava as zonas de guerra, dando muito mais coragem à sua tropa, e criou um certo mito no nosso lado, que o general Spínola, de fato, era um indivíduo que estava a levar a guerra com maior eficiência. Ele era muito presente junto das tropas. Frequentemente se deslocava à frente das unidades, por mais isoladas que estivessem, tinha palavras de apoio aos militares, etc. Depois tinha uma linguagem muito... que tocava muito o soldado, por vezes pouco o oficial, mas sobretudo o soldado. Linguagem soldado e tal. O soldado seria sempre ótimo se fosse bem comandado. Se não era ótimo, é porque era mal comandado. Sim, é doutrina. E o soldado sentia isso, sentia esse apoio. Eu acho que ele que era praticamente adorado pelos militares, pelos soldados. Assistia a uma cena em que ele foi visitar o quartel do Pronto, em que houve um soldado que o veio imitar, que era para lá, que era com um monóculo, pediu-lhe um monóculo, que ele lhe emprestou, pediu-lhe o bastão e ele lhe emprestou-lhe. E ele delirou no fim. E os soldados é a mesma coisa, claro. Não só as visitas à frente, como a presença no hospital, com os feridos, com os que eram evacuados, muito presente. Com ele, diminuiu imediatamente todas as perdas em vidas humanas da parte portuguesa. Porque tomou as suas medidas, quer dizer, por exemplo, evitou toda a mobilidade das tropas, fortificou os quartéis. E eles eram abastecidos ou por helicóptero, ou por avião, conforme houvesse pista, ou então por via fluvial. E ele assim tinha os acorrelamentos e fazia então as operações de surpresa helicoptadas. Tivemos de adaptar, digamos, a todo esse novo sistema que foi criado. Na minha leitura, o PLC cresceu na fase do Spínola. Na fase do Spínola foi a única vez que eles tiveram capacidade de iniciativa de atacar 2 quartéis ao mesmo tempo. E a diferença do general Spínola era o seguinte, é que ele sem dúvida, foi um bom militar, mas ele utilizava mais psico. Se o general Spínola tivesse ido para a Guiné, tivesse sido colocado na Guiné no período 10 anos antes do tempo em que ele foi, o PLC teria grandes problemas para ascender à independência. O que aconteceu é que ele chegou tarde. A teoria já estava madura e não era fácil enganar. Ele chegou tarde e não podia fazer mais daquilo que ele fez. Era uma equipa muito coesa, selecionada, escolhida a dedo por ele, entre homens da sua confiança, como seja o Almeida Bruno, como seja o Ricardo Durão, como seja o Major Belchior Vieira, o próprio Pedro Cardoso, o secretário-geral e fabuloso secretário-geral da província. Eu diria mesmo que entre as duas personalidades, o governador que assinava era o general Spínola, mas o governador que governava era o Pedro Cardoso. Também tinha alguns defeitos, e um deles é que ele vivia com um entusiasmo enorme também as suas vitórias, porque era um homem de uma vaidade absolutamente incomensurável. Cuidava da sua imagem, e nós cuidávamos da imagem dele, como era natural. Mas em termos pessoais, e principalmente como chefe militar, aí não conseguíamos meter o dedo. Muito difícil. Um homem extremamente autoritário, ciente e consciente não só do seu poder como da sua ciência, admitia muito pouco, digamos, não era um homem que aceitasse críticas e, portanto, dificilmente alguém se lhe podia opor. Aceitar as sugestões, e até com o grau de confiança que tinha, dava uma certa rédea, mas depois era altamente crítico. Tudo o que tinha sido, mesmo coisas de pormenor, não perdoava. Não perdoava, e dizia, depois lá vinha discretamente no dia seguinte, assim, não foi mal, tá, mas era só para compor. Gosto imenso da personalidade do Spínola, dei muito bem com ele, reconheço-lhe qualidades indesmentíveis, defeitos insuperáveis também, mas era ele mesmo e era assim, quer dizer, tanto dava tanto dava uma paulada como dava um abraço e um beijo. E uma coisa não significava inimizade em relação à outra, significava um estado de espírito. O carisma de Spínola, marcante entre os que comanda e até entre inimigos, propaga-se além fronteiras. Curiosos de conhecer o general de cuja imagem jornalistas estrangeiros chegam à Guiné-Coreia, são inseparáveis as luvas, o bingalim e o monóculo. E a quem ele confia declarações que não profere em Portugal sobre a sua concepção do futuro. Para
Alguém que pense. Est-ce qu'il y a toujours quelqu'un qui croit qu'un problème comme celui que nous affrontons en Guinée puisse être résolu rien que par la force des armes? Je crois bien que non. Força das armas? Creio bem que não. Car il s'agit d'une question essentiellement politico-sociale et c'est dans ce domaine que nous sommes en train de la résoudre. E é nesse campo que nós estamos a resolvê-lo. Spínola não acredita numa vitória militar portuguesa sobre o PAIGC. Acredita em operações capazes de infligir derrotas à guerrilha e assim recuperar ou manter capacidade para negociar. Mas acredita sobretudo nos efeitos sobre as populações da sua política social. Usando métodos e iniciativas para alguns por vezes contraditórios, Spínola recorre a todos os meios, incluindo ações militares arriscadas que podem sujeitar Portugal a pesadas condenações internacionais ou até mesmo a retaliações armadas de outros países. O melhor exemplo foi a Operação Mar Verde contra a Guiné-Conakry, e não o mais bem-sucedido. Estamos no gabinete do general Spínola, na antecâmara do gabinete, e ele, apareceu, vinha muito aborrecido, e teve um desabafo, disse assim, eu já desconfiava, estas coisas também entregas à Guarda-Marinha, já sabia o resultado que ia ter, não é? Para mim, diretamente, limitou-se a escrever, pá, e escreveu, pá, em termos extraordinariamente honrosos para mim, pá, o que é que foi a operação, a grande importância que teve, a maneira como foi conduzida, tal, escrito e assinado por baixo. O conseguinte, se disse outra coisa, aí está, é por isso que eu gosto dos documentos. Foi uma operação de grande alcance, mas falhada. Eu considero uma operação falhada. E falhada pelas informações. Nós éramos apenas uns homens que já estavam presos já há muito tempo. Portanto, porquê é que falhou, Samachá? Como? Porquê é que falhou? Porque falhou porque estávamos mal informados. Isso agora não sei, não se sabe. Só sei que as informações que nós tínhamos eram erradas. Não estava nem o Secretariado lá, nem o Amílcar Cabral. E esses eram os nossos dois grandes objetivos. Spínola decretou desde logo a não existência da Operação Mar Verde e destruiu todo o seu processo. Enquanto o governo desmentia as denúncias de Sékou Touré, o general negava à RTP e à agência ANI qualquer envolvimento português na invasão de Conakry. Senão, Portugal tem teimado em apoiar-se na força da razão, não seria nem coerente, nem lógico, com a nossa linha de conduta política, tomar a iniciativa de uma intervenção armada naquele país. Foi dada a orientação para se programar a não existência da operação, não é? Ou a não ida de forças portuguesas a Conakry. E foi isso que, com um bocado de remedeio, tentamos fazer, e julgo com êxito. O que nós, nessa altura, fizemos foi procurar, junto dos nossos aliados e de todas as chancelarias de todos os países do mundo, esclarecer que nós não estávamos implicados nesse episódio de Conakry, que tinha sido um assunto interno da Guiné-Conakry, que era um conflito entre fações dentro da Guiné-Conakry, que esse era um Estado muito extremista. Eu julgo que tivemos o êxito suficiente para se criar a grande dúvida, não estou a falar tanto dentro de Portugal, que em Portugal, a parte das pessoas acreditaram que não tivessem lá ido na altura. Mas internacionalmente ficou uma dúvida muito grande se tinha sido ou não tinha sido, e eu julgo que isso que se conseguiu. Ou de algumas pessoas do governo, para o meu grande espanto, em vez de assumirem claramente o que a gente tinha feito, que era absolutamente legítimo, buscar 26 prisioneiros, cobria todas as coisas, inventaram uma coisa mais estapúrdia, mais estúpida possível de imaginar. Nós tivemos que fazer uma ação diplomática intensa para evitar a reação que se esboçou nessa altura e que nunca se concretizou. Mas chegou alguns países mais extremistas, por exemplo a Nigéria e a Líbia, poderiam ter sido tentados a aproveitar esse episódio para, como um pretexto para uma intervenção armada contra nós. Vários países que tinham uma posição, digamos, neutralidade em relação a esse assunto, a partir daí passaram a ter uma posição mais contra, digamos, o governo português. A União Soviética passou a ter 2 destroyers, mas isso não fez diferença nenhuma. Como é óbvio, podia ter aumentado a influência soviética junto ao Sékou Touré, mas a nós, portugueses, não fez diferença nenhuma, nunca foram as nossas armas. Passamos a ver mais barcos soviéticos no porto de Conakry, isso é verdade, para além dos acordos e da presença de cooperantes militares. O presidente Nixon deu $4 milhões ao Sékou Touré para o calar. À Paula.
de indenização para reconstruir a sua capital de 4 milhões de dólares. Ao expor o regime de Sékou Touré, a Operação Mar Verde acabou por revelar o PAIGC como uma força dentro da Guiné-Conakry. Passou a haver um certo respeito da Guiné-Conakry em relação às nossas forças, porque foram as nossas forças que, ao fim e ao cabo, também conseguiram apaziguar a situação, rechaçar os portugueses. A conclusão que poderá ter tirado é que, se não fossem as Forças Armadas do PAIGC, ele podia ser destituído, preso, talvez morto. A partir daí, Sékou Touré passou a respeitar-nos um bocado mais e talvez, quem sabe, ter toda essa força dentro do seu próprio país. Eu secundo no caso concreto da ocupação de 22 de novembro, que tinha um exército em Conakry que não era controlado por ele. E necessariamente que isso poderá ter, digamos assim, introduzir um elemento novo de reflexão no relacionamento com o PAIGC. Apesar do impacto que teve na Guiné-Conakry e no PAIGC, a Operação Mar Verde não alterou o curso da guerra. Apenas encerrou um capítulo. A conclusão que tínhamos tirado é que o governo português não repetiria mais essa operação. Face à condenação que houve, aliás, mesmo nas Nações Unidas, porque a questão foi mesmo o Conselho de Segurança. Está a ver? Não repetiria. Quanto a isso estávamos tranquilos. E também tiramos as conclusões que tiramos é que, de facto, esse governo português o que queria é simplesmente a nossa destruição de qualquer maneira. Na ida à Conakry, ele vai jogar todos os trunfos que tem numa tentativa de ganhar militarmente a guerra. A partir do semi-desastre, eu não considero totalmente desastre, mas enfim, o semi-desastre que foi a ida a Conakry, ele vai fazer força na outra vertente que tem, que é as negociações. Spínola já tinha tentado derrotar o inimigo, fraccioná-lo e decapitá-lo. Faltava-lhe tentar um acordo com ele. Para isso, procurou o apoio de Senghor, ele próprio preocupado com o aumento de influência de Sékou Touré na região, através do PAIGC. O presidente do Senegal já tinha, aliás, proposto um encontro a Marcelo Caetano, que, no entanto, andou um diretor do Ministério do Ultramar. Foi o Dr. Alexandre Coelho da Cunha, que lá foi, a Dakar. Do lado dele apareceu o Ministro dos Estrangeiros e o Ministro do Interior, senegalês. O Ribeiro da Cunha regressou, fez o seu relatório e, entretanto, o Spínola faz uma incursão armada. É claro, Senghor suspendeu logo as negociações, fez logo uma declaração nas Nações Unidas, deixando que nós tínhamos virado a fronteira. As coisas estiveram paradas durante muito tempo, até que se reataram através do Dr. Rui Patrício, na entrevista que ele teve com o Ministro dos Negócios Estrangeiros do Senegal, em Paris. Em março ou abril de 1971, foi uma conversa muito franca, em que procurávamos dizer que nós devíamos evitar um conflito entre os dois países, e evidentemente nós aproveitávamos para dizer que nós tínhamos concepções de evolução dos territórios que eles não entendiam. Quer dizer, portanto, aí pretendíamos fazer um diálogo que explicasse melhor a posição portuguesa. Portugal procurava que outros governos influenciassem as guerrilhas, mas estava fora de causa incluir no diálogo com eles a discussão de soluções para o conflito. Quer dizer, porque aí há outro equívoco. Diziam, por exemplo, porque é que o nosso Pino devia falar com o Senghor para usar... Quer dizer, o problema para mim do diálogo com movimentos de libertação deveria-se colocar sempre no plano interno. Quer dizer, acho que o governador da província ou o comandante militar devia ter o diálogo interno com os movimentos de libertação. Nós, se a nossa concepção era de evitar a internacionalização, nunca devíamos admitir que devíamos fazer esse diálogo com outros governos. Nós devíamos tentar persuadir estes governos a ter uma influência nos próprios movimentos de libertação. J'avais eu des entretiens secrets avec le général Spínola quand il était gouverneur de la Guinée-Bissau. Je n'avais pas réussi à persuader les civils de la nécessité de revoir les rapports entre le Portugal et ses colonies. J'ai alors essayé avec un général qui m'a compris. O Spínola começa a expressar as ideias do Senghor nos seus discursos. E o Senghor, ao ler e ao escutar as intervenções
do Spínola, ele começa a agradar-se. E entra em contacto com o Amílcar Cabral e os dois discutem a possibilidade de haver um entendimento. Nas conversas que tínhamos, inúmeras lá no Palácio, todas as noites, nós trabalhámos à noite, ele disse: temos que iniciar conversas com o presidente Senghor para chegarmos ao Amílcar Cabral. É preciso a pouco e pouco construir pontes com o Senegal para eu chegar ao Senghor e, portanto, começar com diálogos nas fronteiras. Esses diálogos foram estabelecidos e aí teve um papel importante o diretor da DGS lá, Fregoso Wallace. Inspetor adjunto Fregoso Wallace substitui Matos Rodrigues, que desagradara a Spínola, nomeadamente pelo seu trabalho na Mar Verde. Ao novo chefe da DGS, o general pede mesmo que investigue as razões do fracasso da operação. Embora não aceitando falar para as câmaras, Fregoso Wallace confirma que Spínola o incumbiu também de procurar contactos no Senegal. Conhecendo a incomodidade que a atividade dos guerreiros do PAIGC causava nas zonas de fronteira entre populações e autoridades senegalesas, Alas encontrou o caminho para avançar nos contactos. Inicialmente apoiado por Mário Soares, o comerciante estabelecido em Pirada, o inspetor viria depois a conseguir chegar ao comando militar da região de Casamansa e daí ao governo de Senghor. Após uma primeira reunião em 27 de abril de 1972 entre Spínola e Ousmane Camara, o ministro da Informação senegalês, Senghor convidou o general para um encontro no mesmo local, Cap Skirring, uma estância balnear em Casamansa, no sul do país. Vão 2 helicópteros, vai o Spínola num helicóptero conduzido pelo afilhado dele, o Duque da Fonseca, que era na altura capitão de helicóptero, e vai o Nunes Barata também. Foi uma coisa arriscada. Aliás, o Spínola, quando nós atravessamos, voltou-se para trás e disse: você é paisano, tem que se prevenir para estas coisas, não é? E eu disse: não sou paisano, eu sou um alferes mociano, disse-lhe eu. Mas, enfim, era uma coisa arriscada. Estávamos a ir de helicóptero do meio aéreo militar português para um território estrangeiro. Estava, nesse momento, com relações cortadas com Portugal, ainda por cima. Portanto, era uma coisa arriscada. Se a coisa não tivesse sido bem combinada, nós tínhamos sido mortos, ou assassinados, ou presos, ou no mínimo. Decidimos que o general Spínola não ia sozinho com o Barata e com o inspetor da PIDE. Portanto, havia um de nós que iria como guarda-costas do Spínola. E eu ofereci-me, lá falei com eles, sim senhor, vou eu, e eu vesti-me à paisana, porque não ia como militar, ia como guarda-costas do Spínola para a tal reunião. Nós mandámos o batalhão de paraquedistas, foi para a fronteira, os jatos foram e andaram lá na estratosfera, escutavam só, não se viam. Ficámos a sobrevoar em altitude o local. Qual era a intenção? A intenção era, se houvesse algum ataque para o general Spínola, tentar evitar que o general Spínola, ao fim e ao cabo, pudesse ser feito prisioneiro ou alguma coisa assim do género. Eu, que estava no ponto, é que dirigia as manobras, se visse que havia perigo, mandava lançar a aviação vinha, escaqueirava aquilo tudo, e depois daquilo tudo escaqueirado, os paraquedistas lançavam-se e iam buscar os corpos, ou as pessoas, conforme houvesse. As forças do Senegal era uma coisa, o PAIGC era outra. E o medo era que o próprio PAIGC pudesse ter conhecimento e pudesse fazer algum golpe de mão. De maneira que nós limitámos durante uma manhã a estar permanentemente à vertical daquele ponto. Íamos rendendo. Estavam sempre lá 2 aviões e circulávamos. Quando o combustível acabava, vinham outros 2 e passámos ali uma manhã e nada aconteceu. Cap Skirring é uma coisa um conjunto de bungalows do Clube Mediterrâneo. Portanto, ficámos num bungalow desses. Aquilo era uma coisa separada, uma espécie de condomínio. Portanto, dava garantias de uma certa segurança, mas o Carlos Filhão teve que cá fora sempre com as suas forças, no caso havia qualquer coisa para fazer a evacuação do general de regresso à Guiné, não é? Se houvesse qualquer traição, era ponto de honra o Spínola não ser apanhado vivo. Spínola desembarcou sem incidentes. Senghor chegou a Cap Skirring transportado por um avião Dakota. Na sala onde decorreu o encontro, Ousmane Camara, o ministro que Spínola já conhecia da primeira reunião, era o único elemento senegalês, além de Léopold Senghor. À frente do presidente do Senegal sentou-se o general Spínola. Ficou ladeado por Nunes Barata, seu secretário, que se encarregaria da tradução. E por Fregoso Wallace, o inspetor da DGS, que recorda a observação de Senghor de que, para os africanos, o facto de se sentarem à mesa representa por si só a solução de metade do problema. O general regressou a Bissau entusiasmado com o encontro. O presidente do Senegal iria trabalhar num plano de paz, propondo-se levar ao PAIGC os seus argumentos. Eu disse: uma vez que estou a fazer aquilo que o PAIGC sempre quis que se fizesse,
No programa do PAIGC está o desenvolvimento, está a criação de escolas, a criação de infraestruturas, a melhoria da população, uma maior participação da população na governação do território, etc. É o que eu estou a fazer com os congressos e com o desenvolvimento e tal. Eu vou dizer isso ao Amílcar Cabral, eu estou a fazer aquilo que você quer. Foi aquilo que disse ao Senghor. É claro que o Senghor, nessa altura, como líder que era de um país africano, com as responsabilidades que tinha, com a sua posição em África, disse, bem, mas o território tem que caminhar para a independência. Não é? Porque o PAIGC quer a independência. Partia-se já para um cessar-fogo imediato, sem condições prévias, ia para a mesa uma proposta de fazer, que levaria um período de cerca de 10 anos a atingir-se a independência, ou a forma política que se quisesse de ligação entre os dois. Podia ser uma confederação, uma federação, um simples ligação de Estados, o que surgisse. Tinha um plano de decalagem no tempo de independência, no fundo, um pouco daquilo que fizeram os belgas, ou como os franceses, quer dizer, estabelecer um período para se chegar à independência, estabelecer 10 anos ou 15 anos e tal, estabelecer paz no território e depois, pouco a pouco, passar o poder para o PAIGC e depois, dentro de uns anos, Portugal reconhecer a independência da Guiné. No fundo era isso. Não ia nada pré-destinado, portanto era uma discussão aberta, eu largava aos dois, e a qualquer outro movimento que surgisse na Guiné, como é que se chama? Reivindicando a independência. Era assim, uma espécie de escada afluente, que eu não sabia bem o que era na altura. Mas Spínola dizia, desculpe, quer dizer, o que nós queremos é que a população decida do seu destino. Pode ser que os guineus queiram outra coisa. Estamos a preparar a população para que ela se possa um dia pronunciar. Mas ela é que tem que se pronunciar. Não vamos já à partida impor-lhe uma solução. Era o problema da autodeterminação e da independência. Que o Senghor, evidentemente, o Senghor percebeu o raciocínio e, portanto, aceitou, no final desse encontro, sondar o Amílcar Cabral sobre a possibilidade de um encontro futuro. Je suis allé demander au général commandant la Guinée portugaise d'intervenir auprès de son gouvernement pour qu'il y ait un dialogue. Uma das propostas do Senghor era um cessar-fogo para se negociar. Mas nunca se soube o que era um cessar-fogo, o que consistia um cessar-fogo. Porquê? Cessar-fogo. Acabavam as operações, mas os guerrilheiros estavam infiltrados, ficavam dentro da Guiné, passavam a ter então um domínio de uma parte do território, não iam embora. Não acredito que eles fossem embora. Haviam que ficar na Guiné. Mas apesar de tudo isso, o assunto foi levado a um outro Conselho Superior da Defesa Nacional, a que presidiu o Almirante Tomás, pela importância do assunto, e esteve também era o General Desmond, nessa altura, o chefe de Estado-Maior-General, e a votação foi no sentido negativo, unânime. Votaram todos no sentido de não aceitaram cessar-fogo nestas condições. Cessar-fogo, palavra-chave do encontro de Cape Skiring, realizado entre as 9h30 e as 11h30, sensivelmente, e de que existe uma ata assinada pelo General Spínola, e onde, segundo uma nota inicial, são reproduzidas fielmente afirmações secretamente gravadas no decurso da reunião. Senghor elogia a política em curso na Guiné e dispõe-se a ajudar Portugal a resolver o seu problema ultramarino. Falando em nome pessoal, Spínola diz-se em sintonia com Senghor e que, como ele em relação à França, também pensa que Portugal deve rever o conceito de unidade, evoluindo no sentido da unidade na diversidade. O general entende que a independência total não é a melhor solução para a Guiné, preferindo uma fórmula regionalista de inspiração federativa. Também para o presidente senegalês, a Guiné não estava ainda madura para uma independência total, mas era preciso um cessar-fogo, seguido de negociações. Segundo disse, Amílcar Cabral era receptivo à sua ideia de uma autonomia interna de pelo menos 10 anos, seguida de uma independência no quadro de uma comunidade luso-africana ou luso-afro-brasileira. Senghor declarou-se pronto a encontrar-se com Marcelo Caetano em qualquer sítio fora de Portugal, e Spínola informou que transmitiria ao chefe do governo o teor das conversações. Ao relatar para Lisboa os encontros com o Senghor e ao dizer que o Senghor ia organizar um encontro com Amílcar Cabral, ou ia tentar organizar um encontro, recebeu logo a negativo. Caetano disse encontros com Amílcar Cabral nem pensar. Caetano disse encontros com Amílcar Cabral nem pensar. Spínola não desiste. Envia um relatório a Marcelo Caetano e encontra-se com ele em Lisboa. Marcelo Caetano diz assim, estão cortadas todas as ligações. Mas então, estão cortadas todas as ligações. Eu na Guiné aceito um desastre militar, nunca uma assistência política. E o Spínola estremeceu todo, com isto, estremeceu todo, e o Marcelo Caetano disse-lhe, eu compreendo, Sr. General, como militar que é, se sinta indignado. E o Spínola respondeu, são tiradas
de Shakespeare, né? O Spínola diz assim, não é como militar que eu estou indignado, é como português. Marcelo Caetano disse que não, que poderia aceitar os argumentos do general relativamente à Guiné, mas que nada podia ser feito na Guiné que pudesse estabelecer um precedente para Angola e Moçambique. E o Spínola disse, assim não, Sr. Presidente, assim não pode ser, e o Presidente do Conselho disse, assim terá que ser, assim tem que ser. E, portanto, aí foi o último encontro que eu presenciei entre os dois. Para a defesa global do ultramar, é preferível sair da Guiné por uma derrota militar com honra do que por um acordo negociado com os terroristas, abrindo caminho a outras negociações. Pois Vossa Excelência preferia uma derrota militar na Guiné? Se o exército português for derrotado na Guiné, depois de ter combatido dentro das suas possibilidades, essa derrota deixava-nos-ia intactas as possibilidades jurídico-políticas de continuar a defender o resto do ultramar. Um diálogo que não podia imaginar-se 3 anos antes. Senhor Presidente, bem-aja que ter vindo à Guiné. Agora tinha começado a rodar entre António de Spínola e Marcelo Caetano, e apenas numa semana. De facto, em 8 dias, Spínola conferencia com Senghor, é reconduzido como governador da Guiné pelo presidente do Conselho e rompe com ele, ao ser proibido de tentar um encontro com Amílcar Cabral. Senhor governador da Guiné? Mesmo assim, Marcelo Caetano ainda autorizará Spínola a avistar-se de novo com Senghor, embora a título pessoal, numa reunião marcada para 27 de julho. No entanto, o presidente do Senegal, de quem tinha partido o convite, não compareceu em Cap Skirring. Em vez dele, esperavam Spínola, o ministro Ousmane Camara e 2 militares. Explicada como resultado de um mal-entendido, a ausência de Senghor terá ficado a dever-se a incidentes fronteiriços, entretanto ocorridos. O encontro serviu então para tratar da cooperação entre as duas partes, de modo a evitar novos confrontos. E também para Senghor fazer chegar a Spínola a mensagem de que, embora lhe parecesse que a reeleição de Américo Tomás não favorecia uma solução negocial, ele continuava pronto a dialogar com o general ou com Marcelo Caetano. Marcelo não só não aceita, como proíbe a Spínola novos encontros. Uma decisão que, segundo recorda Fragoso Alas, nunca chegou a ser comunicada a Senghor. O então inspetor adjunto da DGS confirma ter recebido meses depois, através de um emissário que considerou credível e talvez ligado ao PAIGC, a informação de que Amílcar Cabral estaria disponível para um encontro com Spínola. No seu livro O País Sem Rumo, publicado em 1978, o general define esta proposta como última oportunidade. Afirma que foi feita em outubro de 1972 e que Amílcar Cabral sugeria que o encontro fosse em território português, eventualmente em Bissau, sem quaisquer condições prévias e nos termos do plano de paz de Senghor, mediante a recíproca aceitação de um cessar-fogo. A hipótese foi rejeitada por Marcelo Caetano, que assim condenou para sempre o relacionamento com Spínola. Para ele, um encontro só reforçaria o prestígio de Cabral. Para o general, a proposta era irrecusável. O general Spínola disse-me isso, e possivelmente para reforçar a posição dele perante o Marcelo Caetano, não é? Quer dizer, ele nessa altura já poderia invocar junto do Marcelo Caetano a própria palavra do Amílcar Cabral. Quer dizer, não era só o Senghor que lhe disse que o Amílcar Cabral estaria eventualmente exposto, era o próprio Amílcar Cabral que tinha feito chegar essa mensagem, e que não era só uma fantasia do Senghor. Como o Marcelo Caetano não queria o diálogo, não é? Nunca pôs dúvidas sobre a possibilidade do diálogo, mas não queria o diálogo, antes pelo contrário, receava o diálogo, chumbou-o. Cabral nunca se aproximou de Spínola, evidentemente. Aliás, Spínola acho que nunca lhe perdoou isso, nunca quis ter de falar com Spínola. Ele dizia que estava pronto a negociar com Portugal, não é? Mas não com Spínola, evidentemente. Nós sempre dissemos que estávamos prontos a negociar com as autoridades coloniais. Sempre dissemos isso. E com cessar-fogo, ou sem cessar-fogo, e na Guiné, em qualquer parte do mundo, estamos sempre prontos para negociar com... Ora, o jornal nunca procurou aproximar-se da direção superior do partido para falar de negociações. Nunca. Nous avons toujours dit que nous sommes prêts à n'importe quel moment à négocier. C'est au portugais de dire quelque chose. Et comme nous parlons la même langue, c'est pas difficile d'entendre. Amílcar Cabral estivesse pronto a conversar nos termos pretendidos por Spínola. Isso não é confirmado por figuras que então estavam próximas do líder do PAIGC. O general Spínola já morreu, Amílcar Cabral já morreu, é difícil vir agora a dizer, mas daquilo que eu sei. Para nós, o general Spínola não era interlocutor. Não era interlocutor. E uma das coisas que Cabral disse ao Senghor, ao presidente Senghor, Senhor Presidente, o
o general Spínola não é o interlocutor para si. O general Spínola é um governador colonial, o senhor é presidente de um país independente, o senhor deve discutir com os presidentes dos presidentes dos países independentes. O que realmente vou dizer, mas você tem que se pôr no seu lugar, chefe de Estado. Você, se quer desempenhar algum papel nisso, tem que falar com o chefe de Estado português, não é com o governador colonial. Essa é a posição de Amílcar Cabral, que isso por acaso tivemos a oportunidade de falar e ele explicar-nos isso. Foi a posição do Amílcar. O Amílcar disse, entretanto, nós continuamos a luta, o Sr. Presidente passa o poder. Se conseguir trazer a Portugal à mesa das negociações, nós ficamos contentes. E ele então encontrou-se com o General Spínola em Cabo Escarim, no Senegal, e nós sabemos isso pelo hotel que preparou a refeição para eles. O Hotel de Ziguinchor, Hotel Aubert, posso dizer-lhe o nome do hotel, Hotel Aubert, e com quem aliás mantínhamos relações cordiais, é que nos disse que eles tinham preparado a refeição para o Presidente Senghor. Foi ridículo, não sempre que isso foi ridículo. E fomos apanhar de surpresa. Quando esse encontro saiu na imprensa, nós ficámos a saber. Porque o Cabral ficou sabendo nessa altura. A conversa de Senghor era justamente fazer o Cabral encontrar-se com o Spínola. Era um homem que quer levar as coisas para outro caminho, você deve falar com ele. E isso o Cabral não ligava. Porque ele sabia perfeitamente que naquele sistema, seu governo central, nada andava. Não sei se haveria realmente interesse do Spínola em encontrar uma solução através do diálogo, não? Acho que ele sempre defendeu, sim senhor, autonomia para os guineaus, como ele chamava, mas sob a bandeira portuguesa. Dentro da linha que estava estabelecida, de toda a política que se fez durante esse tempo, vê-se que de maneira nenhuma o PGC podia deslocar-se para naquela altura, em 72 ainda por cima, para a Federação. De que tipo fosse. O general Spínola achou que tinha um diálogo interno e conseguia resolver o problema da Guiné com um diálogo interno. Evidentemente isso era uma ilusão do general Spínola, nunca conseguiu resolver problema nenhum internamente e apenas estabeleceu confusão e perplexidade na política de defesa do ultramar português. Portanto, o que é que o general... É muito interessante para responder. O que é que o general Spínola pretendia falando com os responsáveis do Senegal? Dar uma solução diferente? Se essa solução, na concepção dele, era uma solução interna, pouco não o fez internamente. Ao contrário do inicialmente, pensava que era possível, não direi derrotar na totalidade, mas claramente pôr cobro à situação em termos militares. Na segunda fase ele inverte a sua situação, acha que militarmente não tem solução e que é necessário encontrar uma solução política. E no meu ponto de vista é esse, digamos, não a análise, mas as consequências, digamos, do raciocínio que ele faz, o erro do general Spínola. Quer dizer, ele raciocina bem, mas depois ele é um militar, não é um político, não se apercebe daquilo que efetivamente a seguir vem. Spínola tinha concluído há muito que a solução teria que ser política e considerava agora que aquela era a melhor ocasião para tentar negociações. No terreno parecia haver um equilíbrio e no PAIGC havia sinais de cansaço. Houve de fato um período de cansaço, de muito equilíbrio, de muito desequilíbrio, quer de um lado, quer do outro. Isso é verdade, a gente estava bem cansado. O que havia realmente era um certo cansaço já da guerra. Guiné-Bissau já tinha 2/3 do seu território já libertado. Pratiquement, nous contrôlons 2/3 du territoire national, avec à peu près la moitié de la population. Não controlava 2/3 do território. É que não controlava. Quer dizer, o que é que se diz controlar? Controlar é que bom, pronto, tínhamos que ir primeiro discutir o que quer dizer controlar. Pois a gente foi à Medina de Boé várias vezes. Sempre que a gente queria a Medina de Boé, até era uma operação agradável de fazer, não havia lá nada. O que está em causa é também o que cada uma das partes consegue no plano internacional. Se a ação psicossocial e a estratégia de Spínola seduzem populações e perturbam guerrilheiros, a diplomacia do PAIGC garante o reconhecimento de que controla a maior parte do território. Après presque 7 années de lutte armée, ayant libéré plus de 2/3 de notre territoire national, un État se développe chez nous, dans ces régions libérées. Nous avons une organisation politique qui est notre parti.
Nous développons chaque jour davantage notre organisation administrative avec tous les services et nous développons peu à peu notre économie. Os cabecilhas que andam a fazer propaganda em países estrangeiros gabam-se que dominam grandes parcelas das nossas províncias. O partido de Amílcar Cabral espalham que ocupam 2/3 da Guiné Portuguesa. Querem com isto dizer que é nessa área que aparecem e desaparecem os seus guerrilheiros. No global do território, as zonas que estavam sob a influência do PAIGC eram muito mais que isso, é verdade. Mas aquelas que nós controlávamos, calculamos representar 2/3 do território, não é? E nós, a América tinha decidido que realizar eleições nas áreas libertadas e proclamar a Assembleia Nacional, formar a Assembleia e proclamar o Estado. Mas para que esse Estado tivesse mais aceitação no mundo, então decidiu convidar as Nações Unidas para mandarem uma delegação às regiões libertadas. De facto, em abril, uma delegação da ONU entrou em território da Guiné, onde permaneceu uma semana. Era constituída por 5 elementos, entre os quais representantes da Suécia, do Equador e da Tunísia. Entraram diretamente de Canhafra. Portanto, Canhafra trata-se, portanto, que era a zona de Leix, né? Recorrão de Leix, da Tegalamel. Então, na parte da zona de Canhafra, e nós fomos recebê-los em Canhafra, portanto, conduzimos-os até a primeira base, com um forte dispositivo de segurança. A delegação chegou à fronteira, foi recebida pelo comandante Pedro Pires, na altura. Mandei lá o comandante Caetano Semedo, tinha o corpo de exército, escoltou os homens e entrou. Foi montar no comando, nas zonas de Branda. E na entrada houve um morto do nosso lado, porque o indivíduo estava à frente a fazer a exploração, caiu na mina. A partir de certo momento, nós passamos a ser sujeitos a bombardeamento dos canhões de longo alcance de Guirédio para a nossa base. E o pessoal, quando chegou, ficou um pouco, disse-lhes, bom, a situação é essa. A vossa presença é mais ou menos conhecida, estamos sob bombardeamentos, mas nós vamos dar-vos toda a cobertura para fazerem a visita. Eles já não queriam avançar mais à frente, porque viram tanto helicópteros de um lado para o outro, e a aviação a bombardear, etc. E estavam com medo. Reuniam entre eles e vinham ter connosco, assim. Felizmente, tínhamos havia nessa delegação um senegalês. Isso, para ser franco, um senegalês queria dizer lá, cuidado, porque estão-se a discutir isto, parece que não quer avançar. Até houve um duzino que disse que já não ia mais. Disse, não. Os senhores ali, depois falou com o chefe da delegação, que é o senhor Sevilha Borges, para me convencer que não, que já não valia a pena ir mais para a frente, etc. Isso aqui é muito perigoso, não vale a pena a gente ir. E nós chegamos à ONU e fazemos um relatório como se tivéssemos estado no interior da Guiné. Dissemos, não. Nosso pessoal disse, não, isso assim não. Nós viemos para entrar, nós temos de entrar e os senhores terão que fazer a visita. Aquilo que vão ver, aquilo que vão constatar no terreno, é que os senhores vão escrever. Não é para dizer-me a mim, para me agradar, para dizer, não, eu vou fazer um bom relatório, não. E se um dos senhores estiver cansado, doente, vamos pôr-lo na maca, porque estamos habituados a transportar doentes na maca a quilómetros e quilómetros para levar para ser atendido. Portanto, o tunisino foi levado a maca. A quantos quilómetros? Só no resto que veio a pé. Conseguimos aguentar. Acompanhamos a delegação até Cubecaré, lá para o furo, quem passa de Embrengue até no fundo lá do Cubecaré. Tivemos lá 2 dias. Cubecaré era a área, portanto, a outra área, portanto, libertada da parte sul. Não valia a pena que a gente os levasse, portanto, até Tombali. Era, portanto, uma marcha bastante longa, não é? E as pessoas não conseguiam, portanto, marchar. Tivemos que regressar. Mas é combate em todos os cantos. Assalto, desembarque. As forças portuguesas fizeram desembarques e estiveram, eu creio que sim, estiveram muito próximos das nossas forças. Só que não tiveram coragem de nos atacar. Das nossas forças, não dos homens da ONU, mas das nossas forças que estavam a dar cobertura a essa visita. Tive a ocasião de percorrer toda a província, de lés a lés, e percorrendo alguma daquelas regiões em que a Comissão da ONU dos 24 disse que andou. Ora, a realidade é que não só eu, como os oficiais que comigo foram, verificaram que
se pode andar naquelas regiões e que nós temos perfeito controle sobre aquelas zonas. Há um relatório dos Nações Unidas que reconhece a existência dessas regiões libertadas, que sejam 2 terços, pouco mais ou pouco menos, não é? Libertadas, onde funcionam todos os órgãos do Estado soberano. As escolas, os hospitais, a polícia, o exército, não é? A administração, não é? Tudo reconheceram isso. Essa operação deu-nos, a partir dessa operação, deu uma nova dimensão ao PAIGC e à sua luta e deu reforçou a legitimidade política do PAIGC junto das Nações Unidas. O resultado do voto é o seguinte: 15 votos. Na ONU, o PAIGC é aceito como observador e conquista o estatuto de legítimo representante do povo guineense. Perante uma comissão da Assembleia Geral, Amílcar Cabral afirma a intenção de proclamar a independência da Guiné. O Estado-Maior português, que durante a visita da Missão das Nações Unidas ao interior da Guiné apenas quis mostrar que as suas forças dominavam o território, lança agora uma forte ofensiva para desmentir a existência das chamadas zonas libertadas. Escolheu o sector paradigmático, Cubucaré, em Cantanhés, onde o verdadeiro embrião de toda uma nova vida para a população camponesa já estava montada, estruturada, já se vivia. Nessa zona, desde 1964, depois da tomada de Congo, praticamente não houve ações de guerra. De maneira que havia miúdos já crescidos, que já estavam no jardim ou na escola primária, que, à parte dos aviões que de vez em quando passavam, mas quase que não bombardeavam, portanto, essa zona, passavam, à parte disso, não tinham noção de que estávamos, portanto, em guerra. Spínola desencadeia uma grande operação, em que também defende o seu prestígio, já que se prepara para abandonar o território. Impedido de procurar uma solução política, intensifica a ação militar. O seu objetivo é agora a destruição das áreas do Sul controladas pelo PAIGC e, ao mesmo tempo, dificultar os preparativos da anunciada declaração unilateral da independência. Começou na ocupação de um antigo quartel que já tinha sido desativado, e em Belém. Isso num momento em que, como cobertura a essa ação essencialmente política, nós estávamos preparando algumas grandes operações voltadas fundamentalmente para a parte central-sul. Durante essa preparação é que surge essa ação, essa ofensiva da tropa portuguesa. E que fomos, nessa altura, tivemos de facto que parar a preparação dessas ações e voltarmos-nos de imediato. Houve mesmo uma palavra de ordem de Cabral, pessoalmente, conosco, e dando-nos de facto essa tarefa, que nós não podíamos de forma alguma permitir a reimplantação, portanto, da tropa portuguesa aí. O plano de assalto montado pelo Estado-Maior português pretendia instalar tropa na região, nomeadamente 2 destacamentos de fuzileiros africanos, levantar 3 novos aldeamentos e retirar as populações ao controle do PAIGC através de ações psicossociais, assim como construir novas estradas. Com estas operações, Spínola visava garantir a norte do rio Cassine uma linha de defesa do sul do território, manter o PAIGC para lá do rio, face às ameaças a posições portuguesas estacionadas próximo da fronteira com a Guiné-Conakry. As operações de reocupação da zona do Cantanhês, que começavam a ter resultado no final do ano, obrigaram à reunião de uma poderosa força envolvendo paraquedistas, unidades especiais de caçadores, comandos e fuzileiros africanos, com o apoio da artilharia, marinha e força aérea. Spínola recorreu a unidades de quadrícula de zonas menos sensíveis, substituindo-as por milícias africanas. Se da metrópole não chegava tropa suficiente, também era sua política reforçar a componente indígena do aparelho militar que comandava. Porém, começava a desfazer-se o sonho do general que queria fazer da força local o embrião do futuro exército de uma Guiné sob a tutela portuguesa, governada por guineenses, após um intenso processo de africanização. Depois de guineenses contra cabo-verdianos, guineenses contra guineenses, num conflito que se transformava em guerra civil.